Nós vamos falar sobre algo que já não falamos há algum tempo, já desde nós todos os primeiros domingos do mês temos estado habituados a falar sobre igreja como família com Cristo no centro e transmitir e relembrar e renovar essa visão que nós temos aqui como igreja, de que a igreja na sua essência é uma família. E temos estado já a percorrer a carta aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, já há algum tempo, alguns aninhos, desde 2021, de facto. E estamos a acabar, estamos já no último capítulo, mas a ideia é passar então esta visão de que o que Deus, a intenção de Deus é que a igreja seja uma família que já sabemos que não vai ser perfeita, não é? Uma família que já sabemos que vai ter muitos problemas, muitas imperfeições. Somos uma família de pessoas com muito para crescer, não é? Temos todos muito para crescer e é nos relacionamentos uns com os outros que nós vamos encontrando também as nossas áreas em que precisamos que Deus vá trabalhando, que Deus nos vá transformando, até que um dia cheguemos todos juntos até à perfeição, não é? Até à imagem de Cristo. E um dia o Senhor vai completar essa obra. Acreditamos nisto? Amém. Por ironia do destino, entre aspas, não é? Eu, na última vez que partilhei e falei da palavra aqui, falámos sobre férias, não é? Não sei se se lembram, falámos sobre a teologia das férias. E qual não foi o meu espanto quando, ao começar a preparar esta passagem de Efésios, eu percebi que era sobre trabalho. Não é engraçado? Acho que o Senhor quer que a gente se equilibre, que a gente não se perca nas férias. Nós andamos perdidos nas férias, eu e a minha família, mas já estamos encontrados. Já fomos encontrados, já estamos aqui. E é muito bom estar de volta. Aproveito para dizer isto. Tínhamos saudades da igreja, mas foi um tempo muito renovador que nós estávamos a precisar muito. E agora, agora Deus quer nos ensinar sobre trabalho. E trabalho é algo que faz parte da vida da família também. Vamos ver que aqui Paulo enquadra a coisa de uma maneira mais no aspecto mais do serviço profissional, mas quem é que na família quem já entendeu que na família é preciso todos trabalharem? Não é? É difícil, não é? Difícil porque normalmente os filhos são os que gostam mais de trabalhar, não é? É isso, não? Não, mas nós percebemos que é importante criar essa cultura. Mas vamos por partes e vamos começar aqui pelo princípio e enquadrar aquilo que estamos a dizer. É este versículo que tem servido como nosso versículo-chave, que Paulo diz que aqueles que fazem parte da igreja já não são estrangeiros nem hóspedes, fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. Aqueles que Deus recolhe, né? Que Deus congrega, né? Como família, já não são estrangeiros, já não são hóspedes, já fazem parte do povo de Deus. Paulo estava a dizer isto a um povo que não era judeu, né? E que precisava de ouvir isto. Porque havia muito no início da igreja aquela coisa, mas quem é que é o povo de Deus? Os judeus já não são só o povo de Deus, agora também há outros que são o povo de Deus, como é que a gente vai encaixar isto? E Paulo estava a lembrá-los, atenção, todos os que Deus acrescentou são povo de Deus, já não são estrangeiros, já não são os pagãos, os gentios, agora são povo de Deus e fazem parte da sua família. E Paulo no capítulo 5, ele começa com uma frase que depois vai desenvolver. E nós já andamos a refletir sobre várias áreas da vida que Paulo desenvolve a partir deste versículo. Paulo diz: sejam submissos uns para com os outros pelo respeito que têm por Cristo. Sejam submissos uns para com os outros. Significa que nós nos devemos submeter uns aos outros, mas, e atenção a esta palavra, uns aos outros, significa que tem que haver aqui uma reciprocidade, a submissão deve ser mútua, mas nós vemos que, e nisto nós temos que olhar para Cristo como em tudo e perceber o coração de Cristo. Qual era o coração de Cristo? Cristo que, sendo Deus, e nós já vimos, já celebramos a Santa Ceia. O que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez antes da ceia, um pouco antes da ceia? Que está em João no capítulo 13. Lavou os pés aos discípulos, não é? E diz também em Marcos 10:45 que Jesus diz aos discípulos: o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus, ele veio se submeter.
E depois de lavar os pés aos discípulos, Jesus diz, vocês dizem que eu sou mestre, e dizem bem, porque é verdade, eu sou mestre, mas se eu sou mestre, vos lavei os pés, então agora vocês sigam o meu exemplo e lavem os pés uns aos outros, não é? Figurativamente. Então, isto é uma coisa muito de uns aos outros, mas Paulo, depois de dizer isto, ele depois de escrever isto, sejam submissos uns para com os outros, ele depois começa a desenvolver áreas áreas da vida em que há submissão mútua, mas também há uma hierarquia. Também há uma hierarquia. Hierarquia significa organização, ordenação, ordem, estrutura. Qual é a primeira área da vida que Paulo fala depois de dizer isto? Sejam submissos para com os outros. Alguém sabe? O casamento. Paulo diz que a mulher se deve submeter ao marido como ao Senhor. Desculpem, está na Bíblia. Peço desculpa. Mas diz também, mas isto tudo tem que ser enquadrado. Diz também que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Vocês já viram a dimensão do amor de Cristo pela igreja? Então há uma ordem. Não é? Paulo não diz o marido deve obedecer à mulher como ao Senhor. Ele diz a mulher deve obedecer ao marido como ao Senhor. Mas o marido tem que amar a mulher como o Senhor também amou a igreja. Mas vemos que há aqui uma ordem. Qual é a segunda coisa que Paulo fala depois do casamento? Também já vimos. Ninguém se lembra? Não, isso é o casamento. Isso é o casamento. Depois disso, pais e filhos. Pais e filhos. Mais uma área da família. Da família. Né? Em que há uma ordem. O que é que Paulo diz? Diz os pais obedeçam aos filhos. É isso que Paulo diz? É isso, não é? Pais, façam tudo o que os filhos querem, porque assim é que eles vão crescer para ser pessoas em condições. O que é que Paulo diz? Não, diz que os filhos devem obedecer aos pais e os pais não irritem os filhos, ok? E os pais exerçam a sua autoridade sem ditadura, porque estas hierarquias que Paulo fala aqui são hierarquias de amor. São hierarquias de amor. Isto é tudo enquadrado no amor de Cristo. Okay? Esta palavra não cai bem, nós não gostamos disso, hierarquia, mas agora não somos todos iguais. E está tão na moda de achar que somos todos iguais e que diluir tudo, não há papéis diferentes, é tudo igual. O homem é igual à mulher, a mulher é igual ao homem, não há diferenças. Não, há diferenças. Há diferenças nos papéis. Mas todas essas diferenças são para ser vividas num contexto de amor. E isso é que faz toda a diferença, isso é que muda tudo. E então qual é a terceira coisa que Paulo fala depois de maridos e esposas, depois de filhos e pais? Qual é a terceira coisa? Escravos e senhores. Escravos e senhores. Os escravos, isto é muito interessante porque os escravos, naquela altura, nós temos um entendimento da escravatura muito diferente depois de tudo o que se viveu ao longo dos séculos. E de tudo o que se fez em termos de escravatura, nós temos um entendimento muito diferente do entendimento que havia naquele tempo em que Paulo estava a escrever. Porque os escravos faziam parte da família. Era muito interessante. Normalmente os escravos faziam parte da família. Estavam lá na família. Claro, havia uma hierarquia, mas os escravos participavam na vida familiar. E esta palavra faz-nos muita confusão, mas aqui na tradução da Bíblia para Todos está exatamente a palavra que é escravos. Algumas traduções dizem servos e tal, a gente gosta mais de ouvir servo, soa-nos melhor, mas não, é escravo. Servo e escravo é isto. E nós temos que, para ler esta passagem, sem nos escandalizarmos, nós temos que enquadrar isto no entendimento que havia da escravatura naquele tempo. Era diferente. E tanto na cultura judaica, que era a cultura de Paulo, a cultura de criação de Paulo, como na cultura dos pagãos. Era diferente. Né? A uma certa altura, começou um comércio de escravos atlântico. Sabem quem foi o país que começou o comércio de escravos no Atlântico? Nunca vão adivinhar. Portugal. Portugal começou o comércio atlântico de escravos. E sabem qual foi o território
Sabem qual foi o território que mais traficou escravos? Para lá e de lá? Brasil, exatamente, que estava sob o domínio português. Portanto, vocês, né, têm desculpa. Estava sob o domínio português, mas a verdade é que eram os bandeirantes que iam buscar os escravos. Os bandeirantes é que iam buscar os escravos e depois metiam-nos nos barquinhos e os escravos da África iam também para lá. Todos juntos, tinham 5 milhões de pessoas. Uma coisa louca, não é? E era muito desumano, porque o comércio de escravos eles eram mesmo traficados como animais. Não é? Iam lá nos barcos sem condições nenhumas, muitos morriam durante a viagem. Sem condições absolutamente nenhumas de higiene, nem de instalações, nem nada. Né? E muitos morriam. Era uma coisa... Foi um genocídio, de facto, né? Naquele tempo. E eram tidos como propriedade absoluta dos seus proprietários. Não havia cá... E isso é muito diferente da cultura judaica, da cultura de Paulo. Porque na cultura judaica, se quiserem abrirem em Êxodo, só para tirarmos isto da nossa frente, para isto não ser um obstáculo para nós de entendermos esta passagem, percebermos o que é que Deus disse a Moisés em Êxodo 21, 2, 6, relativamente aos escravos. Estas são as normas que lhes apresentarás. Se comprares um escravo hebreu, ele trabalhará para ti durante 6 anos e no 7º ficará livre, sem pagar nada. Se era solteiro quando o compraste, não poderá levar mulher com ele a sair. Se tinha mulher, a mulher irá com ele. Mas se foi o seu senhor quem lhe deu a mulher e ele tiver filhos ou filhas dele, a mulher e os filhos são propriedade do seu senhor e o escravo terá de ir sem eles. Se o escravo não quiser a liberdade e declarar que ama o seu senhor, a sua mulher e os seus filhos, então o seu senhor leva-o ao lugar onde adora a Deus, encosta-o à porta ou à ombreira da porta e fura-lhe a orelha com uma sovela e assim ficará seu escravo para sempre. E nós podemos ler isto e achar, bem, isto também não era grande coisa, não é? Mas isto era completamente revolucionário para a cultura daquela época. Deus disse a Moisés, no 7º ano, ele fica livre. E não tem que pagar nada, o escravo ficava livre. Portanto, não era uma propriedade do Senhor. Se fosse propriedade, o Senhor era livre para deixar o escravo ir ou não, consoante a sua vontade. Então, era algo revolucionário. E estas leis eram necessárias aqui. Mas foi um passo para algo muito mais revolucionário. Quem é que veio fazer a verdadeira revolução relativamente à escravatura? Né? Aliás, se nós formos a Gênesis, logo no princípio, Deus criou o homem como? À sua imagem. À imagem de Deus o criou. Logo, alguém que é criado à imagem de Deus não pode ser propriedade de outra pessoa. Logo isso, né? Logo isso já mina toda esta questão. Mas como este povo estava a viver num certo contexto, era preciso regular. Mas era um passo em relação a algo muito mais revolucionário. Quem é que veio revolucionar completamente esta questão? Jesus. Né? Jesus, a ler do profeta Isaías, diz que o Espírito do Senhor tomou posse de mim, por isso me escolheu para levar a boa nova aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos prisioneiros, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o tempo favorável da parte do Senhor. Só isto que Jesus veio dizer que Ele veio fazer já mina completamente todo o conceito de escravatura. Não é? Jesus veio dizer que eu vim para pôr em liberdade os oprimidos. Todos aqueles que vivem em subjugação, que vivem em cadeias. E Paulo depois dá continuidade a isso e diz: todos os que são batizados em Cristo revestiram-se das qualidades de Cristo. Então não há diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homem e mulher. Agora constituem um todo em união com Cristo Jesus. Não há diferença entre escravos e pessoas livres. Então toda a ideia de escravatura fica minada. Mas, entretanto, havia escravos. E havia escravos entre as pessoas que se convertiam. E era preciso abordar isso. Era preciso falar sobre isso. Não se podia fazer de conta que essa realidade não existia. E Paulo falou sobre isso. E por isso é que temos este versículo que nós lemos. E deste versículo que nós lemos, desta passagem de Efésios, nós podemos tirar algumas lições para o serviço. Algumas lições para o serviço. E vamos tirar 7 lições, ok? Portanto, lá para as 2 da tarde devemos estar a terminar, ok?
Então sentem-se confortavelmente. Escravos, a primeira lição que tiramos daqui é que há uma certa atitude que os servos é suposto terem. Paulo, ele diz aos servos, aos escravos: obedeçam cuidadosamente aos senhores que tiverem neste mundo, façam-no com lealdade, como se estivessem a servir a Cristo. Nós, obviamente, não somos escravos de ninguém. Há muita escravatura ainda no mundo, não é? Eu estive a ler, a pesquisar. A estimativa é que haja cerca de 30 milhões de escravos, 30 a 40 milhões de escravos ainda no mundo, entre tráfico humano e, enfim, uma série de realidades diferentes que no fim constituem escravatura. Mas nós não somos escravos, mas todos temos autoridades a quem temos de obedecer. E estes princípios são importantes para nós, para a nossa própria vida. E o que é que Paulo diz aos escravos? 3 coisas. Qual é a atitude? Qual é a atitude? Obedeçam cuidadosamente, ou seja, não é de qualquer maneira, com um profundo respeito. Há traduções que dizem com temor e tremor, não é? Com temor e tremor, ou seja, com muito cuidado. Com muito cuidado. Obedeçam cuidadosamente, façam-no com lealdade, ou seja, façam-no, não é apenas uma coisa externa que vos é imposto, mas façam-no com lealdade, como se estivessem a servir quem? Cristo. Que profundidade. Não é? Como se estivessem a servir Cristo. Vamos tirar para a nossa vida. Não é? Nós não somos... Como é que nós agimos perante as autoridades a quem nós temos que obedecer neste mundo? Como é que nós agimos? Esta é a atitude. Esta é a atitude. Quem é que aqui quer servir a Cristo? Quem é que quer servir a Cristo aqui? 2 pessoas? Não está mal. Queremos servir a Cristo. Então vamos servir, vamos ter a atitude de servir a Cristo onde quer que nós estejamos. Na família, em casa, no trabalho, na igreja, onde quer que nós estejamos. Vamos ter esta atitude de obedecer cuidadosamente com zelo, não é de qualquer maneira mandar-me fazer isto, agora tenho que fazer esta porcaria. Não é? Façam-no com lealdade, com um coração leal e como se estivessem a servir a Cristo. Isto põe-nos noutro nível de existência. Noutro nível de existência. E depois Paulo fala de qual é a nossa motivação. Essa é a segunda coisa. Qual é o segundo princípio? Qual é a nossa motivação? Paulo diz, não obedeçam só quando estão a ser vigiados. Ou seja, não obedeçam só porque não têm outra hipótese. Não obedeçam só para agradar a quem vos está a vigiar. Não sirvam, desculpem, só para impressionar. Não sirvam só para impressionar, não sirvam só porque estão a ser vigiados. Qual é a motivação? A palavra-chave aqui é para. Para quê? Para que é que nós servimos? Qual é a nossa motivação? O que é que nos move? Qual é a motivação do nosso coração? Paulo diz que deve ser servir a Cristo. Mais uma vez, comportem-se como servos de Cristo, que põem toda a sua alma no cumprimento da vontade de Deus. Uau, servir com toda a alma. Imaginemos, irmãos, né? Nós no nosso trabalho, na nossa profissão, aquilo que nós fazermos com toda a nossa alma. Não é aqui não está a dizer 50% da vossa alma, 70% da vossa alma, com toda a vossa alma no cumprimento da vontade de Deus. Quer servir com cuidado, lealdade, como se fosse o próprio Cristo. Como se o nosso patrão... Olha, vamos fazer um exercício. Cada um pense numa autoridade que esteja na sua vida. Pode ser um patrão no trabalho, pode ser um pai, pode ser um marido, pode ser um superior, o administrador do condomínio, sei lá. Alguém que está em autoridade. E agora vamos pensar que essa pessoa é Cristo. E que aquilo que nós fazemos para servir está a ser feito para Cristo.
como é que isso nos deixa? Isto é uma... E isto fala-nos exatamente do terceiro ponto, que é o destinatário do nosso serviço. Quem verdadeiramente é que nós estamos a servir? Quem verdadeiramente é que nós estamos a servir? Paulo diz isso aos escravos. Irmãos, aos escravos. Aos escravos podiam ter... Eles não tinham escolha. Não se podiam despedir daquele senhor e ir trabalhar para outro. Nem eles estavam presos àquilo, mais nada. Se o senhor fosse bom, aleluia, espetacular. Se o senhor fosse um crápula, se o senhor fosse um horror, era com aquele senhor que eles tinham que lidar. E Paulo diz a essas pessoas, para servirem o próprio Cristo com aquilo que faziam. Não, é muito lá em cima, não é? É muito. Mas é isso que Deus nos chama para fazer. E o nosso destinatário é Cristo. Então pomos toda a nossa boa vontade no trabalho, porque sabemos que aquilo que estamos a fazer, em última análise, está a ser feito para Cristo. Irmãos, como é que os cristãos neste mundo podem revolucionar completamente a sociedade? Olha, no teu trabalho, no nosso trabalho, na nossa conduta, em casa. Às vezes pensamos que tem que haver grandes campanhas, tem que estar milhares de pessoas, tem que se encher um estádio. Tudo bem, nada contra isso. Mas como é que nós podemos revolucionar todos os dias esta sociedade? É tendo este coração. É tendo o coração de Cristo naquilo que nós fazemos. Independentemente se a pessoa a quem estamos a servir é boa ou má. Claro que nós temos várias opções. Temos muitas opções que aqueles escravos não tinham, não é? Nomeadamente a nível profissional. Não é? Nós temos opções, podemos mudar de trabalho, podemos mudar e tudo isso é legítimo. Mas enfim, nós nunca vamos trabalhar para um patrão perfeito. Não é? Eu aprendi isso, não é? Porque eu não fui sempre pastor, nem trabalhei sempre na igreja. Tive em muitos trabalhos e aprendi isso. A gente sai de um a pensar que vai para melhor e às vezes nem vai. Às vezes só parece que vai. Às vezes é bem pior. Só que a gente não viu, achava que era a terra prometida. Só que depois a terra prometida tem muita luta. Mas enfim. Mas nós somos lembrados disto. Toda a boa vontade, não como um fardo, ponham toda a vossa boa vontade no trabalho, não como um fardo, mas como algo que nós fazemos de toda a nossa alma. E não importa a tarefa, irmãos, e isto vamos lembrar disto. O serviço para um cristão, às vezes há esta ideia diabólica, deixem-me dizer, diabólica, que só o que nós fazemos na igreja é que é servir a Deus. Ou só o que nós fazemos relacionado com algum ministério cristão é que é servir a Deus. Eu estou a servir a Deus, às vezes dizemos isso, estou a servir a Deus porque estou a cantar no louvor, ou estou a pregar, ou estou a servir no bar, ou na multimédia. Não, mas para um cristão nós já vimos por esta passagem claramente que servir a Deus é todas as tarefas. Todas as tarefas para um cristão são serviço para Deus. Ou pelo menos devem ser encaradas assim. Então não nos vamos deixar enganar, porque Cristo, Ele está na pessoa da autoridade a quem nós estamos a servir, onde quer que nós estejamos. Imaginem um filho a arrumar o quarto como se estivesse a servir a Cristo. Imaginem um marido a arrumar a cozinha como se estivesse a servir a Cristo. Não é? Imaginem uma mulher a passar a ferro como se estivesse a servir a Cristo. Aquelas camisas, não é? Cheias de... Passar a ferro. Nem ele iria tão longe. Não. Imaginem, não é? Eu trabalhei no McDonald's 3 anos. Às vezes conto essa experiência. Foi uma experiência marcante na minha vida. Não é? Porque estar a virar hambúrgueres é difícil a gente perceber aquilo é Cristo. Não é? Aquilo é para Cristo. Hambúrgueres para Cristo. Ou então pessoas... Quem trabalha com público aqui sabe como é. Pessoas insuportáveis. Há pessoas que saem de casa mesmo para fazer a vida difícil aos outros. Elas vão com esse intuito. Não é? Nada está bom. Tudo tem defeito. Quem trabalha com o público sabe como é que é. Não é? Imaginem, essa pessoa é Cristo. Essa pessoa deve ser servida como se fosse o próprio Cristo.
como se fosse o próprio Cristo. Não, isso aí... Imaginem lavarmos os pés a essas pessoas. Não, não. Mas irmãos, isto não é só sofrência, não é? Isto não é só sofrer e mais nada, não é? Há uma recompensa e Paulo fala disso, porque a nossa perspectiva não é só para este mundo. Nós sofremos muito neste mundo, também há coisas muito boas, graças a Deus, e nós somos uns privilegiados, comparando com certas partes do mundo onde as pessoas trabalham de sol a sol, sem horários, sem nada, e recebem uma bagatela, recebem nada, recebem umas migalhas. Não é? Então nós temos muito privilégio. Mas ainda assim a nossa vida é difícil. Não estou a dizer que a nossa vida é fácil. A vida de muita gente é difícil. Mas nós não temos só a perspectiva desta vida. Isso muda também, não é? A nossa recompensa está à nossa espera. O Senhor recompensa para nós. E cada pessoa, seja escrava ou livre, receberá uma recompensa. Esta expressão, seja escravo ou livre, ou seja, toda a gente vai receber uma recompensa de acordo com o bem que tiver feito para o Senhor. Não é incrível isso? Então nós podemos ter esse... Isto é algo que nós temos que renovar a nossa mente todos os dias de manhã. A lembrar que aquilo que nós estamos a fazer, por muito difícil que seja, por muito que nos custe, tem uma recompensa no fim. Deus não é vão aquilo que estamos a fazer. E se nós fizermos de todo o coração, então a nossa recompensa vai ser mais excelente. Porque como a Raquel estava a dizer, não vale a pena dar só por dar. Não vale a pena dar só por hábito. Não é? É de coração. Ou então não vai agradar a Deus. E o serviço é igual. Ou é de coração, ou então não agrada a Deus. Então estamos a gastar o nosso suor para nada. Porque aquilo que estamos a fazer de obriga, aquilo que estamos a fazer só porque nos estão a vigiar, ou só porque tem que ser feito, e estamos a fazer sem cuidado nenhum, sem zelo nenhum, isso aí não nos vai aproveitar para praticamente nada. E depois as pessoas à nossa volta, elas não querem ver só coisas feitas. Elas querem ver o nosso coração. Já percebemos isto. Não vale a pena cumprir tarefas se isso não toca a vida de ninguém. As pessoas à nossa volta querem sentir o nosso coração naquilo que fazemos. Isso vê-se, não é? Quando é um prato que é cozinhado, olha, pega lá esse prato, fiz isto, tinha que te fazer jantar, pega lá. Isso sabe bem a gente comer assim. A atitude não é boa, não é? A atitude não é boa. É claro, eu não digo à minha esposa, olha, se não for de coração não faças. Eu digo, mesmo que não seja de coração, faz na mesma, que eu preciso de comer, não é? Mas é melhor que seja servido assim, olha amor, fiz isto para ti. Mas é isso. E todos vão receber. Isso é uma esperança para nós, não é? Todos vão receber, seja escravo, seja livre, esteja numa posição social baixa, esteja numa posição social alta, receber uma recompensa. Mas, atenção, não são só os servos que têm responsabilidades aqui, não são só os escravos, e Paulo agora fala para os senhores. Porque há sempre um recado para os outros que estão em autoridade. Paulo faz isso com os maridos, Paulo faz isso com os pais e Paulo faz isso com os senhores. Há sempre um recado, e é um recado bem mais exigente. Procedam da mesma maneira com os vossos escravos. Isto fala de reciprocidade. Ou seja, faz com eles como é esperado que eles façam contigo. E como é que devem proceder? Como é que os senhores devem proceder? Então, tem que haver uma reciprocidade. E tem que ser da mesma maneira. Irmãos, isto se fala de uma relação. Não é só de um lado. Não é? Paulo fez isto com os maridos e com as mulheres, fez isto com os pais e com os filhos. Ambos têm que construir. Ambos têm que estar empenhados no processo de construir aquela relação. Paulo estabelece da parte de Deus parâmetros. Né? As mulheres obedeçam aos maridos, os maridos amem as mulheres, os filhos obedeçam aos pais, os pais não irritem os filhos, os escravos obedeçam aos seus senhores. Mas então há parâmetros aqui nas relações e é necessário que haja que ambos os lados trabalhem. Os dois lados, isto é uma relação que tem que acontecer dos dois lados.
Os dois lados da hierarquia têm que estar prontos para trabalhar juntos, crescer juntos e perdoar 70 vezes 7 quando as coisas correrem mal. É esse o ensino que Jesus dá. Quem é que aqui precisa de perdoar o seu patrão? Ou o seu chefe no trabalho? Já estou a ver caras aí. Porque ele é mau. Ele é mau. Há chefes horríveis, não é? Ou pelo menos em áreas. Tem áreas difíceis que têm que trabalhar. Se calhar noutras áreas são muito bons, têm muitos dons. Se por algum motivo chegaram onde chegaram também, não é? À partida. Mas o que é que é preciso fazer? Nós temos que trabalhar juntos. Não é? E Paulo ele fala isto para as autoridades. E muitas vezes essas autoridades não tinham nada, não tinham laço nenhum especial com os seus servos. Paulo está a falar isto para servos que podiam ter patrões descrentes e fala isto para senhores que podiam ter escravos descrentes. Então, e não significa que isto não seja válido. É válido. E é preciso pôr esta atitude em prática. E esta cultura, nesta cultura, Paulo fala para pessoas, a autoridade ali, naquela cultura era inquestionável. Um pai tinha autoridade absoluta sobre os filhos. Um marido tinha autoridade absoluta sobre a esposa. Um senhor tinha autoridade absoluta sobre o seu servo. Mas que é isso? Hoje é que não. Hoje é que está tudo muito mais igualitário. Não é? Mas naquela altura era um escândalo dizer isto aos senhores. Olha, procedam da mesma maneira. Como é que Paulo tinha dito aos escravos que eles deviam proceder? Cuidadosamente, vamos lembrar. Cuidadosamente, com lealdade, como se estivessem a servir a Cristo. E o que é que Paulo diz aos senhores? Façam igual, procedam da mesma maneira. Então tenham cuidado na forma como tratam as pessoas que vos servem. Façam-no com lealdade, com um coração, não é ditatorial, tirânico, mas façam com um coração de servo, vocês próprios, porque Paulo tinha dito no início, sejam submissos uns aos outros, não é? E façam-no com lealdade, como se estivessem a servir a Cristo. Então, os senhores também deviam olhar para os servos como Cristo. Como Cristo. E esta é a atitude. E nós estamos a chegar agora à essência da questão, e daqui a pouco estamos a terminar. A essência da questão é esta. É o amor. Paulo, esta expressão é significativa. Não os ameacem com castigos. Ou seja, não tenham uma relação só na base da hierarquia. Só na base do estatuto. Tenham uma relação... Como é que se pode educar alguém sem ameaçar com castigos? Como é que se pode ensinar alguém sem ameaçar com castigos? É muito mais difícil, não é? É muito mais fácil dizer, olha, chegas atrasado mais uma vez, vais para a rua. É mais fácil dizer isso. É mais difícil trabalhar com a pessoa, olha, mas porquê é que estás a chegar atrasado? Mas porquê é que... Não é? E os senhores é suposto terem esta relação de amor. E isto é a chave da questão. E eu vou já mostrar porquê, a partir da Bíblia. Então, porquê é que tem que haver temor? Porquê é que tem que haver a mesma atitude? Porque só há um Senhor. Há um Senhor. Tanto para os escravos como para os senhores, só existe um Senhor que está nos céus. Então isso inspira temor e põe toda a gente no mesmo nível, no fundo. Por isso é que Paulo diz lá aos Gálatas, não há escravo nem livre. Em Cristo isso acabou. Todos têm o mesmo Senhor a quem vão ter todos que prestar contas. E todos têm que ter cuidado, zelo, lealdade e ver Cristo nos outros, servir como se fosse Cristo. Este Senhor não faz diferenças entre as pessoas. Outra coisa muito, muito relevante e importante. Ele não faz diferenças entre as pessoas. Então todos estão no mesmo nível. Todos têm o mesmo valor, todos têm a mesma importância, todos têm a mesma dignidade. Ninguém tem mais dignidade do que ninguém. E é este Deus que confere esta dignidade a cada pessoa. Irmãos, porquê tudo isto? Qual é a essência de tudo isto? Temos que ler aqui em Gálatas. E vamos ler com muito cuidado esta passagem. Gálatas 5, 13, 14. Meus irmãos foram chamados para a liberdade. Mas que essa liberdade não seja uma desculpa para seguirem os vossos maus instintos. Pelo contrário,
ponham-se ao serviço uns dos outros, praticando o amor de Cristo. Porquê é que nós servimos? É para praticar o amor de Cristo. Não é para cumprir calendário, não é para nos mostrarmos, não é para passarmos o nosso tempo. É porque o amor de Cristo nos move. E nós temos que voltar aí. Temos que voltar aí. Lá em Apocalipse fala de voltar ao primeiro amor. Né? Primeiro amor e último amor. O amor é a essência. Então nós temos que voltar sempre ao amor. Porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê é que eu estou a servir o meu próximo que nem me reconhece, nem me valoriza, nem faz nem diz nada, nem agradece, é um ingrato? Porquê é que eu estou a servi-lo? Porque eu estou a praticar o amor de Cristo e o Senhor vai me dar a minha recompensa. E é nisso que nós temos que colocar os nossos olhos. Essa é a essência do serviço. O amor eleva as tarefas mais mundanas, coisas mais pequenas, aparentemente mais insignificantes, a atos de adoração e serviço a Deus e aos outros. O amor eleva, o amor aprofunda, o amor dá outro, coloca noutro nível. O amor dá uma essência, dá uma substância às coisas. A tudo, mesmo que seja limpar uma sanita. Como é que se diz sanita em português do Brasil? Vaso. Para toda a gente entender. Eu só quero que toda a gente entenda. Não é? Não sei como é que se diz em espanhol. Sanitário. Inodoro. Pero não é verdade? Não. Muitas vezes não é. Mas nem que seja isso. Irmãos, nem que seja a coisa mais reles. Mais reles. Irmãos, eu já contei esta história, mas vou contar outra vez porque há pessoas que não ouviram. Eu quando me converti, eu queria mesmo fazer da minha vida, queria mesmo dedicar a minha vida a algum ministério cristão. Então, nós, na altura, o Desafio Jovem tinha uma equipa, que era a Operação Josué. Era uma equipa que ia aos bairros degradados, às prisões, aos hospitais, falar do Evangelho. E então eu quis entrar nesse processo, entrei no processo, fui aprovado e depois fui lá para o Desafio Jovem para trabalhar aí. E eu pensava que era só chegar, ir para as ruas, só falar de Cristo, só falar de Cristo. Mas isso era uma parte do dia. Outra parte do dia era fazer o que fosse preciso lá na comunidade, porque aquilo era uma comunidade. Fazer muros com pedra, partir paredes. E uma vez foi preciso fazer uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida. Havia uma quinta, o Desafio Jovem tinha uma quinta, e essa quinta tinha uma fossa. Tinha uma fossa. Era uma fossa para onde iam todos os detritos de todas as pessoas, todos os inodoros lá da quinta, ia tudo lá para o mesmo sítio. E houve um caminhão que entrou lá na quinta para levar uma tenda de circo grande que se usava para as campanhas, e pisou a parte da fossa e aquilo partiu. O que é que aconteceu? Entrou um monte de areia para a fossa e o que é que era preciso fazer? Era preciso tirar todas aquelas delícias dali, não é? Toda aquela coisa. Então o que é que eu dei por mim a fazer? Dentro de uma fossa, eu que fui servir a Deus, dentro de uma fossa a tirar baldes de excrementos, não é? E eu pensei, então Senhor, foi para isto que tu me chamaste? Eu quero servir-te e tu metes-me numa situação destas. Irmãos, mas é só para ilustrar que nas tarefas mais reles, mais nojentas, mais horríveis, não é? É esta a instrução de Deus. A instrução de Deus é fazê-las como se estivéssemos a servir o próprio Cristo e por amor ao nosso próximo. E assim estamos a servir a Deus. Com todas as tarefas, por mais mundanas, mais normais ou mais horríveis que sejam. Estamos a servir a Deus. E que nós possamos ter esse enquadramento, não é? De toda a nossa vida. Isto não é uma coisa para nós acharmos que se faz na força humana. A força humana é fraca e muitas vezes vamos ser honestos, não é? Muitas vezes temos tudo menos temos todos os enquadramentos menos este, não é? No nosso dia a dia.
Então isto é algo para nós trabalharmos e pedirmos graça e força e poder ao Espírito Santo para cada dia nos dar esta perspectiva. Porque isto é sobrenatural. É mesmo sobrenatural. Não é? Porque nós não vemos... essa é a coisa. Nós não vemos Deus. Nós não vemos Deus. Nós não estamos a servir... Nós não estamos a servir uma imagem de um Deus glorioso. Nós estamos a servir pessoas de carne. E então é difícil nós vermos nessas pessoas de carne tão imperfeitas tantas vezes e com tanta coisa errada na vida delas e vermos Cristo aí. Não é? Mas é esse o chamado do Espírito Santo, é o chamado de Deus para nós que o poder do Espírito Santo nos dá a capacidade para fazer, para vivermos assim. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos pedir então essa graça para que nos ajude e irmãos, não vamos ter dúvidas. Isto é ser sal e luz no mundo. Isto é ser sal e luz. É assim que nós vamos... Esta é uma das formas... eu acho que é a forma principal. Não é? O amor é a forma principal de nós revolucionarmos o mundo. De nós termos impacto na vida das outras pessoas. Principalmente no nosso contexto. Eu não tenho nada... Eu acho que é importante, muito importante nós falarmos. E anunciarmos o Evangelho de forma verbal. Acho que isso é fundamental. Mas, irmãos, se nós não tivermos uma vida que mostra às pessoas que a nossa vivência está de acordo com aquilo que nós falamos, elas não vão querer ouvir as nossas palavras. Não vão. Não vão. Então, neste contexto aqui, não vão mesmo. Elas estão cansadas de palavras e religião e pessoas a tentarem-lhes impingir religião e as suas ideias. Elas querem ver. E nós temos essa oportunidade de impactar o mundo com as coisas mais pequenas que fazemos, se as fizermos com o coração certo, o coração de Cristo. Amém. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque Tu nos chamaste para esta tarefa sobrenatural de sermos sal e luz neste mundo e Tu também nos dás todas as instruções sobre como nós podemos fazer isso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em cada Pai. Cada contexto, Senhor, nós possamos encarar como oportunidade de semear o Teu amor na vida de pessoas. Sejam pessoas com quem nós não temos nada a ver, com quem nós não temos nada em comum. Sejam pessoas com quem temos laços profundos, a nossa família, os nossos pais, os nossos irmãos, a nossa família espiritual na igreja, Senhor. Que nos possas dar essa visão, Senhor, a cada dia e renová-la a cada dia, de que nós temos Cristo à nossa frente. Cristo está à nossa frente à espera de ser servido na figura de pessoas de carne e osso. Senhor, ajuda-nos, Senhor, porque tantas vezes nós falhamos. Perdoa-nos, Pai, porque tantas vezes nós não temos esta perspectiva, nem queremos ter, nem queremos ouvir, nem queremos que nos venham falar disso, Senhor. Porque temos um coração duro, Senhor, essa é a verdade. Temos um coração duro, resistente à Tua palavra, que resiste ao Teu ensino, que resiste ao amor, no fundo. Senhor, e ajuda-nos, Pai, a não desistirmos, Pai, a não nos rendermos a essa dureza, mas a cada dia buscarmos ajuda do Teu Espírito Santo para Ele quebrar, Senhor, o nosso coração. Pai, que possamos ter corações quebrantados e contritos, Senhor. E tantas vezes, Senhor, tantas vezes Tu nos trazes oportunidades na nossa vida para nós sermos quebrados, Deus. E ajuda-nos nessas alturas a abraçar a cruz, Senhor, e fazermos o caminho da cruz como Jesus nos ensinou. Ajuda-nos, Senhor, a lembrarmos o Salvador que lavou os pés aos Teus inferiores. Senhor, lavou os pés àqueles que o serviam, àqueles que o deviam estar a servir, porque Ele é o Senhor da humanidade. E Ele é o Senhor, o Senhor do universo. Senhor, e então ajuda-nos a lembrar, a ter essa imagem do Salvador a vir lavar os pés aos seus inferiores, Senhor. Do Salvador que desceu para obedecer até à morte e morte de cruz. Senhor, obedecer e submeter-se àqueles que o matavam, que o insultavam, que o espancavam. E Ele fez isso porque sabia que havia uma glória eterna, uma recompensa eterna, Senhor, e que nós possamos também ter essa noção de que que o nosso trabalho não é vão, Senhor, e que Tu nos vais dar uma recompensa, vais nos fazer descansar de todos os nossos trabalhos que nós temos neste mundo enquanto cá estamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.